Eu gostaria de convidar para coordenar essa mesa a professora Alessandra Davi, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. É uma honra muito grande fazer a apresentação desta mesa com a professora Neuza, né? Que, aliás, eu convido aqui a professora Neuza Maria Dalry, né? Que, aliás, dispensa apresentações, né? Para quem, como eu, atua na área da educação, a professora Neuza da área da educação, atuante, né, muito participativa com seus trabalhos, suas palestras, e participando também do FORPRED, que é o Fórum dos Coordenadores da Área de Educação. Então, a comissão organizadora, em nome do professor Júlio Torres, não poderia ter escolhido melhor pessoa para falar sobre esse tema. Eu vou brevemente apresentar a professora Neuza, né, o currículo da professora Neuza, que aqui está bem sintetizado, né, porque é um currículo muito extenso. Bom, a professora doutora Neuza Maria Dalry, ela possui graduação em psicologia e mestrado e doutorado em educação. Realizou pós-doutorado em educação pela Universidade do Minho, em Portugal, e pós-doutorado em educação pela UFSCar. É professora associada da Unesp, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, campus de Marília. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em Educação da Unesp, campus de Marília, na gestão 2013 a 2017. É bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. Membro da Rede de Investigadores e Organizações Sociais da América Latina. Membro da Associação de Universidade Grupo Montevidéu. Associada do Instituto Políticas Públicas de Marília, membro do Conselho Consultivo do Instituto Caio Prado Júnior, pesquisadora da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho, líder do grupo de pesquisa Organizações e Democracia da Unesp e editora do periódico científico Org-Demo. Tem experiência na área de educação, com ênfase em administração de unidades educativas, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão, política educacional, gestão democrática, democratização e educação, movimentos sociais e educação, educação e trabalho. Então, é com muito prazer e honra que eu passo a palavra à professora Neuza. Seja bem-vinda, Neuza. Muito obrigada. Eu tenho um minutinho. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, professora Alessandra. Eu agradeço o convite, né, da Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional, em especial ao professor Júlio Torres e a sua equipe, para fazer esse diálogo aqui hoje com vocês, e digo que eu me sinto muito honrada, né, com esse convite, por ter essa oportunidade de participar do primeiro ciclo de formação e desenvolvimento docente. Saúdo os nossos novos e novas docentes com muita alegria. Desejo muito sucesso para vocês nas suas carreiras e que vocês também possam reforçar o compromisso com a universidade pública e que também possam ser muito felizes, né, na nossa instituição. E parabenizo vocês pela conquista, né, de estar aqui conosco. O tema sugerido, né, para esse diálogo com vocês é a Universidade Pública Brasileira, visão histórica e função social, que é um tema não apenas importante, né, mas fundamental para que a gente se debruce sobre essa discussão. Porém, considerando também, né, o tempo de existência da organização social chamada universidade, é um tema bastante amplo, né, que contém vários aspectos, várias imbricações. Assim que eu pretendo encaminhar, né, a minha fala, tentando abordar 3
pontos, né, principais: autonomia e democracia da universidade, falar um pouco a respeito do trabalho e da carreira docente e, por último, das demandas e função social da universidade em termos de possibilidades e avanços. Antes de iniciar, eu acho que é importante eu colocar o que eu entendo por autonomia, já que é aí um dos principais conceitos, né, que a gente vai trabalhar. Autonomia é um termo, né, na verdade, um conceito, mas que tem origem no vocábulo de origem grega, e auto significa próprio, peculiar, e nomia significa lei, regra, né? Então, autonomia significaria direção própria, ou eu poderia dizer, no caso da universidade, na minha interpretação, que a autonomia se assemelha a autogoverno. Em última instância, seria o governo da universidade realizado pelos seus próprios membros, que seria uma visão democrática da universidade, né? Bom, eu acredito na importância da universidade pública. No Brasil, a universidade pública, historicamente, ela deu e vem dando, né, uma contribuição muito grande e importante, não apenas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, uma das suas funções básicas, mas também para a constituição e compreensão da nossa cultura, da nossa história, para a formação de parte, né, da nossa população, para a identidade nacional e também para a construção da democracia no país. Assim, né, a ideia de universidade me parece inseparável das ideias de formação, reflexão, criação e crítica. Porém, assim como outras instituições, há na sociedade, né, uma constante disputa acerca do projeto de universidade. A quem a universidade, a produção de conhecimento atende? A gente vai voltar a isso mais tarde, tá? Vou deixar essa pergunta, por enquanto, assim. Bom, eu, né, tenho que falar da universidade brasileira, mas, como é a visão histórica, a gente tem que falar um pouquinho também de como essa instituição nasceu e como ela foi estruturada logo no seu início, né? Então, a universidade, na sociedade ocidental, ela remonta aos tempos da Idade Média, mais precisamente ao século XI e XII. Nessa época, relembrando, né, a forma de produção era o feudalismo, e entre os séculos XI e XII começaram a acontecer algumas mudanças, né, nessa sociedade. Então, paralelo ao sistema agrícola feudal, ocorreu um processo de urbanização na Europa medieval que deu origem aos burgos e também a novas formas, né, de produção e de ofícios novos que foram surgindo. Então, assim, as atividades produtivas, comerciais, elas passaram a ser ampliadas, né, especialmente por conta da atuação dos artesãos e comerciantes. É nesse período que são criadas as chamadas corporações de ofício, que reuniam os comerciantes e artesãos, e elas surgiram com o intuito, né, de regulamentar os ofícios e também para defender os interesses comuns desses trabalhadores, né? Daí vem o termo corporativismo, que às vezes é utilizado no sentido positivo, outras vezes no negativo, mas algumas vezes para se referir a organizações que se fecham e cujos membros se unem fortemente para defenderem seus interesses.
Então, é nesse período, né, que foram criadas as primeiras universidades do mundo ocidental, a de Bolonha, na Itália, em 1088, e a de Paris, em 1150. E, claro, elas nasceram como corporações de ofício. Essa primeira universidade, a de Bolonha, ela era uma corporação de alunos, e a de Paris, uma corporação de professores. Obviamente, vocês não se preocupem, eu não pretendo seguir aqui a história da universidade do século XI ao século XXI, porque a gente ia ficar uma semana aqui conversando, né? Mas é importante eu demarcar o nascimento da universidade e, principalmente, as suas principais características, porque eu pretendo pensar daí aqueles elementos que, do meu ponto de vista, transcenderam de alguma forma, né, o tempo e permanecem atuais até hoje, né? Pelo menos alguns elementos. Então, como eu disse, a Universidade de Bolonha era uma corporação de alunos, obviamente, os alunos mandavam na universidade, né? O reitor era, inclusive, um aluno. O melhor exemplo, né, da construção do princípio da autonomia universitária e da democracia, e é por isso que eu estou chamando esses exemplos, pode ser dado pelo processo de institucionalização dessas mais antigas universidades. Em primeiro lugar, foi o corporativismo, que eu já fiz menção, que distinguiu as universidades medievais de todos os regimes educacionais até então conhecidos. Também foi o corporativismo que garantiu a sobrevivência dessa instituição, que, como nós veremos um pouco depois, foi atacada, né, inúmeras vezes na história. Então, no longo processo, né, de institucionalização das universidades, a diretriz principal para isso foi que se elaborou socialmente o princípio de que o saber e a difusão do conhecimento era um tipo de trabalho específico cujo exercício exigia organização própria e certa ou ampla, alargada independência em relação aos interesses da Igreja e do Estado. Então, foi bem assim, uma hora lutando, né, contra os poderes do clero, né, da Igreja, ora lutando contra os poderes laicos, que as universidades conseguiram, pouco a pouco, conquistar a sua autonomia. Essas universidades antigas, claro, isso foi crescendo, século XI, XII, XIII, elas ocupavam áreas e bairros, gozavam de direito de recrutamento, estabeleciam a estrutura de funcionamento da organização, de controle dos seus membros, organizavam as suas atividades, elaboravam seus estatutos, seus próprios estatutos, e tinham um sinete próprio, né, que era o símbolo da sua autonomia. O mais interessante é que, já desde a Universidade de Bolonha e as outras que vieram depois, todos os funcionários administrativos ocupavam cargos eletivos, eles eram eleitos por seus pares. E o reitor já era o principal cargo, né? Embora vigorasse um mandato bastante curto, de um trimestre, os reitores tinham, então, a função, né, tinham poderes na corporação e a função de gerir as finanças. Eles possuíam jurisdição civil sobre os membros da universidade, convocavam e presidiam a assembleia, representavam a universidade e, principalmente, defendia, né, os membros da corporação. E o mais interessante é que os reitores e outros cargos superiores,
eles se sujeitavam às decisões das assembleias gerais. Então, a gente pode dizer, de certa forma, fazendo uma analogia, que a universidade ela já nasce, né, com uma forma de distribuição de poder colegiada, de certa forma compartilhada. A universidade também tinha direito de greve, né, e isenção de serviço militar e de taxas locais, abrigava, né, estrangeiros sob seu manto. Vamos dizer que vários privilégios, considerando a Idade Média e a época histórica em que elas nasceram, né? Alguns autores consideram que a gestão interna dessas universidades eram extremamente democráticas. Eu digo que a gente tem que olhar com certo cuidado essa analogia, porque, afinal, a autonomia tão grande, né, de um microcosmo como era a universidade, que não interferia na estrutura mais ampla de poder, não era um fenômeno tão diverso assim, né? Mas, mesmo assim, incomodava, e, com o advento do absolutismo, uma das primeiras coisas que acontece é que há uma grande limitação da autonomia. É interessante também observar que, assim que as universidades perdem a autonomia, também se inicia um período de decadência dessa instituição, já que ela perde vitalidade, sua força criadora, porque passa a ser controlada pelo poder estatal, né? E deixa, então, de atuar num processo cultural mais amplo. Mas esse não foi o fim das universidades, nem da sua autonomia, né? O que mostra para a gente que a autonomia ela não foi fruto de determinada conjuntura, mas parece ser um fator inerente à natureza da instituição acadêmica que, afinal das contas, soube preservá-la até a atualidade. Então, é importante, eu penso, demarcar, né, esse momento histórico do nascimento autônomo das universidades e pensar esses elementos democráticos que a universidade já tinha. Depois, né, do período de declínio verificado entre os séculos XIV e XV, foram apenas as ideias liberais do século XIX que favoreceram novamente o resgate da autonomia universitária como princípio inerente à natureza do trabalho acadêmico, que só foi, de fato, consagrado no século XX, né? Agora, falando um pouquinho do nascimento das universidades brasileiras, que já é uma informação bastante conhecida, mas só relembrando, na verdade, os primeiros cursos de nível superior, eles foram criados no Brasil a partir de 1808, né, com a criação, nessa década, de 3 cursos, Academia Real Militar, Academia de Medicina, Escola Real de Ciências e algumas faculdades de Direito, né, uma em São Paulo. E a universidade, de fato, foi apenas criada em 1920, que foi a Universidade do Rio de Janeiro, a primeira. A gente tem que observar já, né, que houve um grande atraso na criação do ensino superior no Brasil. Vamos lembrar que, se a gente fizer comparação com a América Latina, já na década de 1500, a gente já tinha, né, universidades como a de São Domingos, a de Lima, no Peru, a do México, e depois outras, que se inspiraram nos estatutos de universidades espanholas. Então, o Brasil demorou muitíssimo, né, para instalar cursos, e depois a universidade mais ainda. Mas,
voltando à questão da autonomia, no Brasil, de 1911 até a Constituição de 1988, embora a gente tivesse uma farta legislação, né, federal referente ao ensino superior, e essa legislação concedesse certa autonomia à universidade, no entanto, isso nunca constou como uma condição do trabalho acadêmico-científico e nem como um princípio educacional. Sempre constou como privilégio que poderia ser suprimido a qualquer momento. E eis que chega, né, uma época em que, de fato, a autonomia e toda a liberdade da universidade não foi apenas limitada, mas sim totalmente suprimida, que foi no período da ditadura militar. O regime ditatorial, não só neste país, mas em todos os outros países da América Latina, que também passaram por isso, foi sanguinário desde o seu início, né? Mas em dezembro de 1968, quando era presidente o general Costa e Silva, ele baixou um ato institucional, número 5, chamado de AI-5, que inaugurou um outro período, né, mais sombrio ainda da ditadura, que, relembrando, né, fechou o Congresso Nacional, demitiu inúmeras pessoas do serviço público, cassou mandatos de parlamentares, fez intervenções em praticamente todas as organizações populares, sindicatos, entidades estudantis, movimentos sociais. Por meio desse AI-5, a ditadura iniciou um período mais nefasto, vamos dizer assim, com ampla censura à cultura, às comunicações e, o mais grave, né, tudo isso é grave, mas com uma perseguição muito grande contra qualquer tipo de oposição ao regime ditatorial. Ações como os de tortura, assassinato e desaparecimento se tornaram, a partir daí, ações comuns da ditadura. Em fevereiro de 69, pouco depois, então, né, do AI-5, o governo baixa outro decreto, agora de número 477, também chamado AI-5 das universidades, que, por meio do que dispunha esse decreto, ocorreram muitas perseguições e punições a professores, alunos e funcionários das universidades que eram acusados de subversão ao regime, ou de críticos, ou de oposição ao regime. Nessa fase, muitos professores e alunos foram expulsos das universidades, eles não tinham mais direito, depois de trabalhar ou fazer curso em qualquer outra universidade do país. Muitos tiveram que se exilar. Foi uma época bastante dura, né? E eu acredito que o 477, além de, claro, perseguir, calar a boca das pessoas que criticavam, mas também visou inibir a capacidade intelectual de toda uma geração de acadêmicos, né? Já que a universidade ficou praticamente esvaziada de qualquer crítica e com intervenções diretas. Bom, basta lembrar que o primeiro ato, né, que o golpe de 64 fez, em 30 de abril, foi invadir, metralhar e incendiar. Assim como fez depois, né, com inúmeros sindicatos e outras organizações populares. Porém, chegado ao fim dos anos 70,
o país se encontrava em profunda crise política e econômica, com altas taxas de inflação e uma estrondosa dívida externa, né? Então, aos poucos, todos esses movimentos e organizações que foram fechadas, duramente perseguidas, foram se reorganizando e foi se formando novos movimentos, né? Dos sindicatos, do funcionalismo público, dos estudantes, que foram tomando as ruas, primeiro contra a carestia e depois um movimento contra o regime ditatorial. As instituições do Estado, em especial as universidades, lutavam contra a ditadura, porque faziam parte, né, os seus membros, desse movimento mais amplo, mas começaram uma grande luta também pela democratização interna, pela democratização das estruturas de poder interna, né, das universidades. Vamos lembrar que, nesse período, os diretores e reitores das universidades, os reitores e os diretores de unidades eram todos indicados, né, ou pelo governo federal ou pelo governo estadual, no caso das estaduais, e a comunidade não tinha nenhum direito de escolha. Bom, esse movimento de insatisfação, revolta e denúncia se expande, toma o país todo, né, a ditadura começa a enfraquecer cada vez mais, e a década de 80, né, isso ocorreu no final dos anos 70, mas a década de 80 ela foi repleta de movimentações e lutas, né? E aqui eu gostaria de contar um pouquinho para vocês, espero não me alongar muito, mas uma parte da história da nossa universidade, né? Uma parte da história da Unesp e como ela participou, principalmente na década de 80, de inúmeros movimentos, né? O espírito de luta que os seus membros tiveram dos 3 segmentos, que resultou, no final desse período, numa ampla reforma administrativa da universidade. A Unesp ela foi criada no governo de Paulo Egídio Martins, ainda no período da ditadura, em janeiro de 1976, né? Mas foi resultado de um longo processo que se iniciou lá em 1968, quase 10 anos para criar essa universidade. Até então, o ensino superior no estado de São Paulo era atendido pela USP, que foi criada em 1934, e depois pela Unicamp, que foi criada 10 anos antes, que é a Unesp, mas todo o interior, em todo o interior existiam inúmeros institutos isolados e faculdades isoladas. Desse modo, era interesse, né, então, tanto do governador como de prefeitos, poderes locais, de criar uma universidade que aglutinasse esses vários institutos e faculdades. Porém, a forma como esse processo se deu gerou inúmeros conflitos, né? Porque muitos cursos foram fechados e os docentes, de uma hora para outra, foram transferidos de uma cidade para outra, né? Que desmoronava assim, a vida das famílias, os vínculos e tal. Os conflitos foram tantos que, para a organização e defesa dos interesses dos docentes, foi, nesse mesmo ano de criação da Unesp, foi criada também a Associação de Docentes da Unesp, né? A DUNESP, que hoje, depois da Constituição Federal de 88, passou a ser sindicato, e eu conto para vocês que essa foi a primeira associação de docentes a funcionar depois do golpe militar de 64, já que a ditadura ela tinha fechado e proibido, né, o funcionamento de todas as que existiam antes do golpe. E durante a ditadura nenhuma se criou, a nossa DUNESP foi a primeira.
Os anos de 1980 foram de muita luta, muita movimentação. Mas, para contar um pouquinho da história mais interna da nossa universidade, que, obviamente, sempre se articulava com os movimentos externos, eu vou pegar 1983, que, na sociedade, no país, né, se iniciou a campanha pelas eleições diretas para presidente, uma campanha muito forte, com uma participação muito grande. E nas universidades, na Unesp também, a palavra de ordem era diretas urgentes para reitor e para presidente. Então, o interessante, né, que as universidades, elas articulavam a luta contra a ditadura e, ao mesmo tempo, uma luta pela sua própria democratização interna. Nessa época, a Unesp vivia sobre o peso das medidas autoritárias, né, implantadas nos 20 anos de regime militar, com fechamentos de cursos, transferência de docentes, estatutos autoritários. Havia uma grande restrição na participação e representação, né, das categorias docente, funcionário e alunos nos órgãos colegiados, e também uma limitação muito grande da participação em qualquer decisão interna da universidade. Em 84, venceria o mandato do reitor daquela época, que tinha sido indicado pelo governo Maluf. Em agosto de 83, as comunidades, né, de todas as unidades que tínhamos naquela época, e as entidades dos 3 segmentos, resolveram, por si mesmas, fazerem uma consulta, uma eleição para reitor, uma eleição livre para reitor. E, de fato, foi feito, né? 3 docentes se candidataram, 2 assumiram as campanhas, foram inúmeros debates, discussões, né? E as entidades fizeram as eleições e obtiveram um resultado do candidato mais votado, o professor Saad, e esse nome foi levado ao Conselho Universitário, porque era o Conselho Universitário que organizava a lista sexto, que iria para o governador, para que o governador indicasse. É claro que o CO da época não aceitou esse resultado, desprezou, e isso, né, a não aceitação do CO, resultou em uma greve grande em todas as unidades, que durou mais de 2 meses, e várias caravanas para São Paulo, né, para pressionar o governador. O mais importante, talvez, desse movimento tenha sido também os inúmeros debates gerados, né, que passaram a conscientizar não apenas a comunidade interna da importância da democratização, né, do Estado de Direito democrático, mas também a influenciar a sociedade, né, porque tudo isso saía na mídia. Nós temos campos em várias cidades, inclusive esse movimento influenciou outras universidades, né, porque foi muito forte. Em 82, havia sido eleito Franco Montoro, que foi um candidato, né, da oposição ao regime, e, observando as manifestações da Unesp de 83 a 84, ele prometeu fazer justiça na Unesp. Passado um tempo, ele indicou um reitor que nem era da Unesp, era da USP, né? Obviamente, as manifestações voltaram, muitas greves, passeatas e, dessa vez, ocupações de várias diretorias e ocupação da reitoria. O movimento se radicalizou, né? Mas, para resumir, esse longo período de luta, que durou um ano, mais de um ano, enfim, o governador indicou um outro reitor, que não era nem o mais votado pela comunidade, mas também não era o que o CO queria.
um reitor pro tempore, que depois ficou como reitor permanente, e a comunidade, com alguma relutância, porque não era o que ela queria, mas acabou aceitando, porque era um professor da Unesp bastante crítico, né, defensor da democracia, que foi o professor Nagli. Foi muito importante essa gestão do professor Nagli, porque ele fez várias mudanças, né? Ou iniciou um movimento para várias mudanças, porque quem fez mesmo foi a comunidade. Mas, em primeiro lugar, retirou todos os malufistas da reitoria e, o mais importante, deu início ao processo de reforma administrativa da Unesp e de elaboração de novos estatutos. Esse processo foi bastante amplo, com muita participação, tendo vários simpósios, né, de discussão. E, enfim, o novo estatuto foi aprovado para o CO, e eu só quero ressaltar assim, seus elementos principais, né, que foram criação de novos órgãos colegiados, ampliação da participação dos representantes dos 3 segmentos, eleições diretas e paritárias para reitor, vice-reitor, diretores e vice-diretores das unidades. O que nós tivemos um retrocesso com a LDB, né, que, de novo, reafirmou a supremacia da categoria docente nas eleições ou nas indicações dos reitores, mas no nosso estatuto, e por um longo tempo a gente teve eleições paritárias na Unesp. O rebaixamento da titulação para os cargos de diretor, né, que rebaixou para doutor, mas esse processo ele só terminou lá em 86, né? Mas eu afirmo para vocês que esse estatuto, construído e depois aplicado pela Unesp, ele era o mais democrático das universidades brasileiras. E não apenas, né, ele teve um grande destaque também em discussões e conferências internacionais, assim, com reconhecimento do tanto que ele tinha avançado em função da democratização interna. Bom, logo após essa luta, então, a comunidade começou a participar das discussões que precederam a Constituinte. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a autonomia, enfim, né, passa a figurar em seu artigo 207, da seguinte forma, né, dizendo: as universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É bastante importante isso, junto, né, com o artigo 206, também da Constituição, que aponta a gestão democrática no ensino público, foram vitórias muito importantes do movimento da educação, em especial do Fórum, né, em defesa da educação pública. Mas vamos pensar um pouco, né, Alessandra? Autonomia didático-científica, excelente. Nós temos que ter autonomia para realizar o nosso trabalho. Bolonha e a Universidade de Paris já colocavam isso em 1800, né? Autonomia administrativa, a universidade tem que ter o direito, né, e o dever até de montar a sua estrutura, saber como vai funcionar, se vai ser por meio de órgãos colegiados, participação, se for democrática. De gestão financeira e patrimonial. Tem que cuidar do seu patrimônio, mas aqui, de gestão financeira, tem um pequeno probleminha, não tão pequeno, um imenso problema. Para eu ter autonomia de gestão financeira, em primeiro lugar, eu preciso ter um dinheiro, uma grana, um orçamento definido, né, para eu poder pensar e planejar. Ocorre que isso não existe. Claro, as universidades tinham um orçamento, que era aquele montante de verba que o governador decidia, mandava, né, para os deputados
discutirem, aprovar na lei de diretriz orçamentária, e muito que bem. Obviamente, esses recursos, essas verbas, nunca eram suficientes, ao contrário. Chegava em agosto, as 3 estaduais paulistas já estavam sem dinheiro. Aí que acontecia? Os governadores tinham que sair pedindo audiência com o senhor governador, implorando aumento de verba, passando o chapéu, o que sempre gerava aquele toma lá da cá. Eu te dou, mas qual o compromisso político, né? Então, era uma situação bastante complicada. Assim que, no final de 88, aí as 3 estaduais paulistas, elas lançaram também um movimento bastante grande por mais verbas para as estaduais paulistas e por melhorias salariais, que aí é quase que uma reivindicação anual, né, dos 2 segmentos. Em 89, o então governador, já era Oreste Quércia, ele decreta, né, que o orçamento das estaduais paulistas fosse fixado em 8,4% do ICMS do Estado. Posteriormente, por meio de outra luta, esse índice ele foi aumentado para 9,57%. Essa vitória do movimento, né, das estaduais paulistas, ela foi extraordinária do meu ponto de vista, né? Porque, enfim, a gente tinha conseguido conquistar autonomia financeira, o que deu concretude ao artigo 207 da Constituição. Ou seja, agora, né, as universidades poderiam decidir o que fazer com as suas verbas, sem ter que ficar negociando, trocando, fazendo acordos políticos de tempo em tempo, sabendo mais ou menos o montante que iria ter entrado e podendo se planejar. Eu cheguei à Unesp no início, né, dos anos 90, e eu lembro que a gente teve um período de relativa felicidade, porque integral é difícil, né? Trabalhando do jeito que a gente trabalha. Mas os salários foram melhorados, né? Os orçamentos das unidades também foram aumentados. A gente discutia no CO e nas congregações, coletivamente, as prioridades orçamentárias e tal. É claro que algumas unidades também sempre foram um pouco mais democráticas que outras. Não era nada homogêneo, mas a gente teve prosperidade nessa época. E também a gente era feliz porque ainda não tínhamos, né, as espadas da CAPES e de outras agências de fomento ameaçando cortar cabeças, né? Mas, como tudo na vida, períodos mais felizes e outros nem tanto, só de luta. Na década de 90, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, ampliou-se, né, profundamente a implantação das medidas neoliberais no país, em todas as áreas, e, particularmente, a educação passou por inúmeras reformas, né, acadêmicas, que aí despencou mesmo, né, as carreiras, a precarização do trabalho docente. E, nesse momento, então, eu vou adentrar, né, o segundo ponto, porque eu gostaria de falar, ao menos, algumas palavras sobre o nosso trabalho, a nossa carreira, né? E o trabalho e carreiras dos educadores em geral. Já dizendo isso, né, que se a gente levar em consideração esses 20 anos, o nosso trabalho foi bastante precarizado, né, nas últimas décadas. Como eu me alonguei um pouco aqui, no primeiro ponto, eu vou fazer basicamente um resumão, tá? E, assim, enfatizar 5 pontos. Primeiro é o que eu chamo de a precarização do mercado de trabalho docente. Tudo pegando as últimas décadas, tá? Que trouxe, assim, um grande retrocesso nas condições de vida e trabalho e perda de direitos legais dos docentes, né?
os salários foram e continuam a ser erodidos, se a gente pegar, no geral, as carreiras docentes aí, da educação pública. Então, se ampliou no serviço público, a modificação aplicou-se no serviço público, desculpa, a modificação da lei que propiciava a estabilidade no emprego, né? Era muito raro um funcionário público ser demitido, por exemplo. Havia essa estabilidade. Então, se colocou o direito à demissão, né, inclusive dos docentes, em nome da racionalidade, da flexibilidade da relação de trabalho. Ainda sob o governo de Fernando Henrique, também no primeiro mandato do governo Lula, dando continuidade às políticas da ditadura, porque isso se iniciou já no período da ditadura, a contra-reforma da Previdência acabou com a aposentadoria integral, né, e proporcional às contribuições realizadas durante a vida aí dos trabalhadores, e fixou para os servidores públicos um teto, que eu vou falar que é um teto de pobreza, né? Não um teto de aposentadoria. E ainda, claro, sempre sujeito aí à degradação da inflação. Quanto ao salário, gente, se fôssemos comparar os nossos salários de hoje com os de 89, por exemplo, é melhor nem pensar, porque dá uma tristeza. Eu não estava em 89 na universidade, mas eu estava no começo de 90 e, às vezes, eu falo, não, esquece, porque dá uma tristeza. Assim, nós perdemos muito, né? Muito. Segundo ponto, eu ressalto a extinção praticamente consumada do que classicamente se conhecia como liberdade de cátedra. O que constitui, assim, uma das dimensões de maior impacto, né, das políticas capitalistas de precarização, tanto para o mercado de trabalho docente, quanto para a educação escolar como atividade. Eu não estou me referindo ao sistema de cátedras que vigorou nas universidades até a reforma, né, universitária de 1968, mas a liberdade pedagógica, científica e didática, de escolha dos conteúdos, de escolha das didáticas, de escolha da metodologia, de escolha, né, dos instrumentos de avaliação. A liberdade, a chamada liberdade de cátedra, na educação básica, ela praticamente foi extinta, né, sumiu-se, utilizando-se vários mecanismos, inclusive o do controle dos conteúdos e das didáticas. Com os vários convênios hoje efetuados, né, por prefeituras e estados com fundações, institutos privados da educação, a situação piorou e vem piorando imensamente. As empresas privadas controlam na educação pública, aquela paga, né, pela população, controlam os currículos, os conteúdos, didática e gestão, ou seja, controla tudo, né? Na universidade pública, porque nas particulares isso nunca existiu, né? Mas nas públicas nós ainda preservamos muito da nossa autonomia, né? Ninguém vai entrar na minha sala de aula e vai falar, isso aqui você não vai ensinar. Embora, né, em alguns casos, isso começa a acontecer na universidade, inclusive nas públicas. Mas, enfim, a gente ainda detém, muito pelo corporativismo, que ainda nós somos, né, bastante corporativistas. Mas, mesmo aí, o controle vem entrando aos poucos cada vez mais, não apenas de fora, por meio das agências, convênios e etc., mas por dentro também, né? Em terceiro, a implantação na administração da escola e das universidades da lógica empresarial.
racionalização, eficácia e eficiência. Vocês já escutaram essas belas palavras, esses belos termos? Vocês vão escutar muito. Que significa o quê? A minha leitura. Precarização do trabalho, diminuição dos salários, aumento da produtividade, cumprimento de metas e centralização do poder nos executivos. Em quarto, o saudoso professor Ottaviani dizia que universidade e mercado não combinam. Não combinavam, não combinam. Provavelmente pensando na função social, humanizadora e crítica, né, da universidade. Mas ocorre, né, vem ocorrendo cada vez mais um processo crescente de mercantilização da educação em vários sentidos, né? Eu vou apontar apenas um, porque só isso aqui dá 2 dias de conferência, né, Júlio? Vou apontar assim, a total modificação na definição e entendimento que se tem hoje do significado de produção de conhecimento. Se até lá a década 50, 60 ainda vigorava na universidade a produção da ciência, da cultura, o tempo, né? Era o tempo necessário para se fazer uma pesquisa com qualidade, discutindo os clássicos, a formação era longa, consistente, né? Tinha que ler tudo, fazer um referencial. Hoje, a produção de conhecimento ela é, para dizer o mínimo, pragmática e utilitarista, né? O da aplicação imediata, de acordo com as demandas de mercado. E o tempo passou a ser contado em pontinhos nos currículos Lattes e em moedas, né? Porque se vende. O professor Nicoleles, ele lembrou recentemente que Einstein publicou durante toda a sua carreira apenas 5 papers. Tá certo, cada um valia um prêmio Nobel, né? Mas além da sua genialidade, né, o homem era um gênio, o que Einstein possuía? Tempo, né? Tempo para pensar, tempo para solucionar os problemas. Que tempo os cientistas brasileiros têm? Nós, pesquisadores, né? Que tempo nós temos para pensar? Se o que está colocado na nossa frente hoje são os algoritmos da CAPES, do CNPq, da FAPESP. Aliás, deixo 2 perguntas aqui. Depois, se der tempo, a gente discute, que não vai dar, né? Está todo mundo, os 2 aqui, me olhando feio, mas começou um pouquinho. Quem faz os algoritmos da produção que deve ser produzida pelos docentes? Alguém sabe me responder? Que tipo de política e de ideologia está por trás, por exemplo, do CNPq e da CAPES, e que determinam os algoritmos, e que nós temos que atender, né? Vou pular uns pedaços. Quinto, coloco só a ponto, porque isso também é uma outra discussão longa, né? Mas, sem contar, tudo isso que eu falei, sem contar com a precarização da saúde dos trabalhadores da educação. É um capítulo à parte, mas que vivem hoje em constante estresse, pressão, ameaça, não tem mais vida própria, social, familiar, trabalha de feriado, final de semana, de dia, de noite, dá-lhe os alunos, sábado à noite, nos professora, professor. Bom, eu nem invento nada, que eu só conto a verdade. E muito rapidamente, gente, já encaminhando aqui para o fim, porque eu prometi falar do 3º ponto, né, que eu coloquei lá no início, mas eu vou resumir bastante.
A educação escolar, ela se tornou uma das atividades mais importantes, né, e generalizadas da sociedade capitalista, em virtude, por um lado, das necessidades da economia e, por outro, das demandas e reivindicações por educação da classe trabalhadora e dos movimentos sociais também, né? Então, nos últimos 40 anos, a educação escolar ela se tornou mais importante para a sociedade, também em decorrência do incremento acelerado do trabalho intelectual em praticamente todas as esferas, né, de atividades. Porém, a relevância social da educação não está redundando em melhores condições de vida, nem para os professores, para os estudantes e nem para os trabalhadores em geral. Por que será? Né? A expansão incontrolável da educação, que, de fato, a gente tem dados, estatísticas mostrando tanto, né, que a educação está expandindo, mas a essa expansão incontrolável, a classe proprietária, o capital, responde com grande esforço para fazer com que o sistema escolar continue cumprindo seu papel de habilitador do trabalho assalariado, né? Que é aquela condição sine qua non para a reprodução do próprio capitalismo e, ao mesmo tempo, para que o sistema não perca a sua capacidade de promover a desigualdade social, disseminar a ideologia, né? Embasado no mérito escolar e etc. Né? As principais políticas implantadas com esse propósito são a privatização da educação, sob diversas formas, o alongamento do perfil do sistema escolar e a precarização do trabalho docente, que eu já falei um pouco. Eu vou falar duas palavras a respeito desses dois. Hoje, a gente vê a situação de alunos, né, que estão colocados, vamos chamar assim, numa busca sem fim, né? Eles têm que ficar muito mais tempo no sistema escolar para tentar depois conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Eu conheço alguns pesquisadores que, assim, fizeram uma graduação, uma segunda, fizeram mestrado, doutorado, primeiro pós-doutorado, segundo pós-doutorado, e não conseguiram uma oportunidade, uma colocação até hoje. Vocês todos e todas que estão aqui vieram, né, porque enfrentaram um concurso, passaram em primeiro lugar, muito bom, parabéns por estarem aqui. Né? Mas quantos ficaram para trás? Né? Quantos estão lutando, né, por um lugar? Então, eu imagino que esse que eu estou chamando aí de parque, né, da educação vai se alongar daqui para frente muito mais, né? Se alguns autores estão certos, e eu concordo com eles, de que nós estamos numa crise estrutural do capitalismo, né, e daqui para frente, cada vez mais, o desemprego será crescente, o aprofundamento da crise econômica também, e que não tem muita saída para isso, é uma contradição inerente ao sistema, e a saída é a luta, né? Essa situação, essa evolução, ela irá se acentuar, já que os governos, os dirigentes, combatem a crise do capitalismo neoliberal com mais neoliberalismo. Né, Alessandra? Bom, nesse ponto eu pergunto, tá, nós vamos aceitar esse destino, os educadores, né, os atores sociais, ou nós teremos aí uma era de conflito pedagógico, político, social reiterados, né, principalmente nesse segmento, né? Bom, gente, eu vou encerrar, pular um monte de coisa aqui,
porque eu estou vendo, né, que eu estou estrupiando aqui a organização do evento. Eu chamo a atenção só, para encerrar, para o fato de que a Unesp ela foi criada em 76 e ela passou por muitos anos sendo considerada a prima pobre das estaduais paulistas, né? Foi um esforço muito grande em todos os sentidos, pelos estudos que eu fiz, porque eu estudei, né, a Unesp, e depoimentos que eu colhi. A Unesp não tinha nem corpo docente titulado, né? Inúmeros departamentos, porque não tinham doutores, eram tutelados. Ela recebia o menor orçamento, totalmente insuficiente para suas atividades e tal. Um esforço muito grande, com muito trabalho, né, dedicação e compromisso dos 3 segmentos, docentes, funcionários e alunos, em menos de 50 anos, ela cresceu e se transformou, né? Hoje ela está entre as 5 principais universidades do país, entre as 10 melhores da América Latina e Caribe, com muito trabalho. Mas jamais de cabeça baixa, né? Jamais se submetendo a autoritarismos, desmandos, injustiças, sem reação ou luta dos seus segmentos. Eu quis contar essa parte da história da Unesp para mostrar para vocês a nossa tradição democrática e de luta, né? Porque eu acredito que democratizar a universidade é, de alguma forma, também democratizar a sociedade. E eu espero, então, que, dentre as inúmeras tarefas que vocês venham a desempenhar nessa instituição, vocês possam também assumir esse compromisso, né? E se engajarem nesse movimento, na defesa do ensino público e das condições de trabalho docente, já que, junto com a produção e socialização de conhecimento, e junto com a formação humanista e crítica dos alunos, dos estudantes, a trajetória democrática da Unesp é também um dos seus principais legados, né? Vocês acham que eu sou muito unespiana ou não? Gente, muito obrigada pela atenção. Me desculpem aí ter me alongado. E as outras questões ficam para uma outra oportunidade. Muito obrigada, professora Neuza, né? Acho que por mim e por vários aqui, nós ficaríamos até o final da tarde conversando sobre isso, né? Entendendo esse papel da universidade, né? Como historiadora, a primeira parte da sua palestra foi maravilhosa, contando a história da universidade. Aí chega no século XX, a gente vê a precarização, vai dando aquela depressão, né? E agora, e aí depois, século XXI, mais ainda, né? Fazendo uma retrospectiva histórica, né? Mas é isso que você disse. Eu acho que... Alessandra, porque eu não falei do nosso governador miliciano carioca, e o que ele está planejando aprontar para o ano que vem. Ai, Neuza. Imagino que você não quis nos deprimir mais, né, depois desse final. Embora a questão da luta, né, eu acho que nós devemos seguir por aí, né, acreditar na luta e numa universidade com essa tradição democrática, né, como a professora Neuza disse. Bom, acho que, Júlio, temos um tempinho para abrir para questões. Podemos começar com um bloco de 3 questões e, se der tempo, vamos ampliando. Eu gostaria da sua opinião com relação à reforma tributária do Estado de São Paulo e o quanto isso, na sua opinião, vai impactar as universidades estaduais. Não só a tributária, a administrativa. Sim, com certeza. Inclusive com relação ao governador, infelizmente. Professora Neuza, muito agradecida pela fala, desde o começo, essa retomada histórica. Sou Márcia, da Unesp de Bauru,
do Departamento de Educação, e é muito bom, né, ouvir essa história, principalmente o modo como você conta para quem está chegando agora, né? Então, ao mesmo tempo que você dá assim, uma sacolejada, você conta um pouquinho que, olha, vale a pena, essa é a nossa função como universidade, o nosso papel como professores, né? E a minha questão que me incomoda um tanto quanto na nossa questão da gestão nas universidades vai fazer um tempo é a questão do jurídico. Que capa que o jurídico vai tomando numa instituição como a nossa? Quem está chegando agora vai conhecer alguns setores nossos, né? E a gente tem uma tal de AJ que parece assim uma coisa, parecia o Espírito Santo, sabe? Assim, que para quem acredita, ele nunca foi visto, mas ele existe, ele barra projetos. E ele barra projetos com mérito e por aí vai. Então, em que medida a judicialização e a medicalização que aconteceram com a educação básica também não teriam chegado na nossa seara? Obrigada, professora. A Neuza fez uma retrospectiva histórica e tem alguns elementos que a gente precisava colocar. Quando ela fala sobre o poder da ditadura nas nossas universidades, nos gabinetes dos nossos diretores, dos nossos reitores, você tinha os dedos duros, que eram os agentes infiltrados da ditadura, que funcionavam como informantes, em primeiro lugar. Segundo lugar, quando da mudança que o Martins, que foi o primeiro interventor, fez na Unesp, eu ainda estava na Unicamp como aluno, na graduação, a movimentação que criou a Unesp foi a mesma movimentação que a criou o sindicato, a Adunesp. E foi a luta da Adunesp que reverteu aquele processo de desmantelamento das unidades universitárias, das transferências e dos fechamentos de cursos. Fecharam-se os cursos e se transferiram compulsoriamente os professores, com ou sem famílias. E nós estamos quase chegando num momento em que esse tipo de diretriz política se coloca no cenário atual, em termos de reformas, e a reforma administrativa é uma dessas possibilidades. Quando a Neuza fala da questão dos salários, tem uma dimensão. O salário de um professor doutor em 1988, 89, era de um ministro do Tribunal de Justiça, algo em torno de R$50 mil para início de carreira. E não tinha doutorado, hein? É um cara... Todo mundo aqui sabe o seu salário. A segunda questão, que eu acho que tem 3 fases na nossa universidade que são fantásticas. A maior parte dos professores das nossas unidades de institutos eram auxiliares de ensino. Foram eles que construíram a base e o esteio sobre o qual se constrói a universidade que eu entrei, a Neuza entrou, Júlio entrou, Kika entrou, o Pascoal entrou. Aliás, o Pascoal estava na Faculdade de Medicina, aqui no curso de Medicina, quando a ditadura ocupou, por conta da ocupação dos médicos residentes, e quase todo mundo foi para a cadeia. Algo parecido com o que aconteceu na PUC, quando Erasmo Dias fez algo semelhante. Tá certo? Foi mais ou menos contemporâneo. Então, a vida não é fácil para ninguém, né? E eu gosto de ver isso porque eu entrei nessa universidade como auxiliar de ensino. E muita gente que formou vocês entrou como auxiliar de ensino. E muita gente que está aqui foi aluno de professor dessa universidade. E eu acho que é um grande mérito eu poder encontrar com um aluno e falar: "Ô, professor, eu fui seu aluno". Ter no meu departamento 4 professores que foram alunas minhas em 92, 93, né? Hoje são mais titulados do que eu. Então, eu estou falando isso porque tem uma questão que envolve vocês, que são professores, que estão chegando agora, que é uma realidade muito crua. A vivência acadêmica, a vivência em defesa da instituição e construí-la e mantê-la democrática, com seus órgãos colegiados, mantê-la como está. Quando eu estava dando aula com o pessoal na didática, eu gosto de usar dois exemplos que eu gostaria que vocês pensassem como professores do ponto de vista didático e do ponto de vista pedagógico. Uma, vocês devem conhecer aqui, quase todos, aquela cenazinha do The Wall, né, que as pessoas saem das suas cadeiras e vão andando e vão caindo dentro de uma máquina de triturar gente que vai virando carne moída e vai saindo ali de dentro. E o professor perguntando se o aluno sabe medir o que é uma jarda, o que é uma área quadrada, e a repressão da nação.
E tem um livro de um autor brasileiro chamado Leôncio Basbal, que se chama Alienação e Humanismo. E ele conta uma historinha, que era muito comum na época, na propaganda, que era um porquinho e uma vaquinha pulando corda para se preparar fisicamente. E prepara. Aí o porquinho olha para a vaquinha e fala assim: o que você vai ser quando crescer? Aí a vaca pergunta assim para o porquinho e fala assim: salsicha, mas só se for salsicha da Frigoréder. Eu me neguei a vida inteira a fazer dos meus alunos salsicha. Eu me neguei a minha vida inteira a ligar a máquina do Dewal, que tritura e faz aquela carne que vira salsicha. Então, a ação pedagógica é uma ação consciente, é uma ação transformadora e é uma ação política, não é uma ação técnica. E acho que esse é um debate que a gente tem que fazer e tem que aprender fazendo. Não existe conversa de ponta de esquina, não. Então, eu só queria colocar isso porque eu acho que ajuda a contribuir um pouco com o debate que a Nilza fez. E eu gostaria que ela desse uma palhinha, né, sobre a salsicha da Frigoréder. Bom, gente, estamos com o tempo um pouco bastante estourado, né, Júlia e Alessandra, mas vamos tentar falar algumas palavras aqui das questões. Assim, eu mencionei, enquanto a Alessandra estava falando, a respeito dos projetos, planos, intenções do atual governo estadual, né? Que eu chamei de governo carioca miliciano. Não vou falar outras coisas mais que eu penso desse senhor, porque não é muito bom num evento acadêmico. Mas as principais intenções desse governo é privatizar tudo que for possível, né? Dilapidar todo o patrimônio público estatal que os paulistas construíram com muito suor, lágrima e sangue, muitas vezes, né? Entregar todo esse patrimônio, são bilhões, né, nas mãos, dada, né, praticamente transferida para empresas privadas, o que vai ter um rebaixamento total da qualidade dos serviços, um aumento brutal dos valores dos serviços, e se hoje parte da população de São Paulo está ficando uma semana sem luz, sem força, amanhã vai ficar um mês sem água, e etc. Aplicando esse raciocínio à educação, vocês acham que será diferente? Por enquanto, logo que os paulistas fizeram a infelicidade, Deus pêsames para os meus compatriotas, fizeram a infelicidade de escolher esse governo, eleger, eu fiquei esperando quando era que ele atacaria as universidades estaduais paulistas, né? Ele é um pouco mais precavido que o governador Serra, que logo no primeiro dia de posse já quis meter a mão na nossa autonomia financeira, o que gerou uma longuíssima greve, né, das estaduais, mas ele está indo aos poucos na educação. Então, o orçamento, né, para a educação era de 30% para a educação básica, tá, gente? Então, a primeira medida já rebaixou para 25%. Esses 30% já não eram reais, né, porque tem lá vários gastos em setores, eram uns 27%. Ou seja, isso com rebaixamento de 5%, no orçamento destinado à educação básica, isso já está para baixo de 20%. Eu fiquei acompanhando a LDO para ver o que ia acontecer com o nosso decreto lá de 957, mas eu imagino que isso virá no próximo ano, né? Com as reformas proclamadas, tributária, administrativa e outras. Será
que o decreto vai permanecer? Será que esse governo vai manter esse 9,57 do ICMS para as estaduais paulistas? Eu tenho certeza, mas eu assino embaixo, que o Tarcísio vai tentar meter a mão no orçamento das estaduais paulistas e vai tentar limitar a autonomia. Como será feito, eu não sei. Mas eu tenho a impressão que essa será uma das grandes lutas que nós teremos aí num futuro próximo. Uma colega perguntou a respeito da judicialização e medicalização na educação, né? Eu tenho acompanhado alguma coisa, colega, porque eu não sou bem dessa área, né? Mas tenho acompanhado alguma coisa na educação básica. Quanto à medicalização, olha, o que eu observei nos últimos anos não é nem essa questão de medicalização, mas eu observei um aumento muito grande, principalmente no segmento dos alunos, de estresse e depressão, inclusive com alguns suicídios de alunos, o que, né, vem preocupando a nossa universidade. Judicialização, com certeza. Só na minha unidade, nós tivemos, num período aí de menos de 3 anos, 3 processos administrativos totalmente malucos. Um de um colega muito próximo, né, que é membro do meu grupo de pesquisa e que tinha sido presidente da DUNESP, que é tão inexplicável o processo que ele sofreu e que o diretor, né, da época montou uma comissão de sindicância exatamente para punir aquele docente, né? Então, isso tem sido utilizado, sim, e eu acho que isso está entre, né, as disputas que nós estamos vivendo na sociedade, né, ideológica, política, de concepção de universidade, eu acho que, infelizmente, vai ter uma tendência de aumentar, porque eu estou observando isso, né? Mas no sentido de ser utilizado muito mais como instrumento de punição, sabe? Ou de disputa ideológica e política. O que é lamentável, mas se a gente for ver tudo o que aconteceu nos últimos 8 anos no país, bom, desde 2016, né? Nos últimos 6 anos, com um golpe na cara de todo mundo e com tudo que aconteceu no judiciário, a gente pode prever isso. É uma luta, né, gente? É uma luta de classes isso, então. E, Tato, acho que você não fez pergunta, né? Fez considerações, contou aí história, porque não dá para ouvir tão bem aqui, viu? Mas é isso. Você acha que a gente deve encerrar, coordenador Júlio? A carinha dele, 3h30, assim, né? Então, gente, muito obrigada, viu, pela atenção. Eu vou continuar aqui esses dias. Quem sabe a gente possa fazer alguma conversa, né? Trocar alguma experiência. Me coloco à disposição, tá? Bom, muito obrigada, então, novamente, à professora Neuza, a todos e todas aqui presentes, né, com essa importante consideração sobre a Universidade Brasileira como um todo e sobretudo, quanto à nossa.